Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou Daiane, sou a diretora da 20ª Comissão da Semana de Química. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de dar um recado para o pessoal da pós do IQ. Então, a gente vai passar um forms ao final da palestra, então fiquem atentos ao chat. Bom, vamos iniciar então nosso primeiro conteúdo no sábado, né? Hoje, sabadão da IQ. E nada melhor do que começar o dia falando de chocolate, né? É isso aí. Nessa palestra, a gente vai contar com a interpretação em língua de sinais. Então, hoje contamos com a presença da Luísa Camargo Renault, que possui graduação em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, possui MBA em Gerenciamento de Projetos. Durante a graduação, ela fez iniciação científica e também atuou em projetos de extensão. Trabalhou por 3 anos na Nestlé no desenvolvimento de produtos na fábrica de sorvetes e em seguida atuou por 3 anos na Imeris como engenheira de aplicação, gerenciando projetos de inovação na área de filtração. Desde 2019, ela trabalha na fábrica de chocolate da Arcor do Brasil, também na área de pesquisa e desenvolvimento, liderando projetos de inovação e novos produtos dessa categoria. Bom, gostaria de informar que as dúvidas elas serão tiradas ao final do chat e ao final da palestra, né, pelo chat, e podem mandá-las que a comissão vai ficar de olho. Dessa forma, eu passo a palavra para você, Luísa. Tá certo. Muito obrigada, Daiane. Inicio dando bom dia para todo mundo aí. Vou abrir aqui a apresentação já para vocês. Agradecer a presença de todos. Acredito que esteja sendo uma semana aí cheia de conteúdo, né? Cheia de novidades e bem propício, né? Sábado de manhã a gente acordar cedo e já vim falar de chocolate. Então, inicio aí só agradecendo o pessoal da Semana Acadêmica para a gente começar a falar um pouco sobre a química do chocolate. Então, para vocês me conhecerem um pouquinho, né, como a Daiane já citou, eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada também pela FGV em Gestão de Projetos. E como a gente agora está com tudo online, né, a gente está conseguindo aí ter acesso a muitos outros conteúdos. Então, também tenho aproveitado disso, feito alguns cursos na Conquer, que provavelmente vocês já conhecem, na Tacta Food. E agora, apresentando um pouco do meu lado profissional, eu iniciei minha carreira como estagiária na Nestlé, e lá eu fui efetivada, então trabalhei ao todo aí por 3 anos com a tecnologia do sorvete. Também trabalhei na Imeris, e tive uma experiência B2B, né? Então acredito que seja um pouco diferente esse nome para vocês, não é tão comum como Nestlé, Arcor, que a gente conhece. São empresas que vendem para outras empresas, né? Lá eu trabalhei numa tecnologia de filtração. Então, consegui conhecer bastantes indústrias de alimentos, mas não trabalhava diretamente com essa área. Hoje, eu atuo na Arcor, então, estou na fábrica de chocolates há quase 2 anos, e em todas essas minhas experiências que eu citei para vocês, eu trabalhei na área de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, ao longo aí da minha carreira, também senti necessidade de aprender um pouco sobre a gestão de projetos, porque para a gente lançar um produto novo no mercado, a gente está totalmente envolvida aí diretamente com essa parte de projetos, né? Então, por isso que segui um pouco essa área aí de gestão. Agora, falando um pouquinho de mim, fora aí do mundo acadêmico, do profissional, eu sou joseense, então nasci lá em São José dos Campos, fica até próximo aí de Campinas, umas 2 horinhas de viagem. Eu adoro correr, sou uma pessoa bastante ativa, até com a pandemia a gente acabou saindo um pouco aí das academias, né, que fechou por um tempo, mas tento manter esse meu ritmo. Eu adoro estar junto com a minha família e sou bastante caseira, vindo bem de encontro aí com a parte da pandemia também, né? Agora, falando um pouquinho sobre os tópicos que a gente vai ter no dia de hoje,
resumir para vocês aí em 5 tópicos, 5 momentos, nosso bate-papo. Então, vou começar falando o que é o chocolate. O segundo, vou para a parte do cacau, onde eu vou abranger um pouco do fruto, o beneficiamento e o processamento. O número 3 seria o chocolate, em fluxograma de processo. O 4, vamos falar da temperagem, o que é e os defeitos que são associados. E, por último, o 5, a química do chocolate. Eu até vou pedir para vocês, como está tudo online, a gente acaba não conseguindo ver, né, o rosto de ninguém, para não ficar muito monótono também, sábado de manhã, nesse friozinho que a gente está, vai ter alguns momentos aí que a Daiane vai me ajudar a ler os comentários. Eu vou pedir para vocês algo super simples para vocês responderem aí no bate-papo, algumas perguntinhas que tem aí durante a apresentação, tá bom? Então, indo para a parte do tópico 1 já, o que é chocolate, eu pergunto para vocês aí, vocês sabem a diferença entre chocolate e sabor chocolate? Porque isso é super cotidiano da gente, né? A gente sempre tem aí, come diariamente o chocolate, mas às vezes a gente não entende essa diferença. Então, Daiane, lê aí para mim os comentários, pode responder só sim ou não, tá? Não precisa entrar em nenhum tipo de detalhe, do que se vocês têm uma ideia do que seja essa diferença de chocolate e sabor chocolate. Não, o pessoal tá falando que não sabe a diferença. Acho que ninguém sabe. Então, já fiquei feliz que eu tenho certeza que sim. Temos uma. Então, tá bom. Já fiquei feliz que acho que pelo menos isso vocês vão aprender ao final da palestra. Até aproveitando, não se assustem, tentei até, quando fui convidada pelo pessoal da Semana Acadêmica, eu tentei fazer uma apresentação bastante interessante, porque já tive na cadeira de vocês, então, para não ficar algo extremamente técnico, tá? E um pouco mais curioso, né? Que eu acho que é o que a gente sente um pouco quando a gente fala do chocolate, né? Então, já indo um pouco mais aí, respondendo a pergunta de vocês, a pergunta que eu fiz, né? Quando a gente pensa, assim, basicamente no nosso amigo dicionário, né? O que é o chocolate? Então, eu coloquei 2 definições que eu encontrei. Ele fala assim, produto alimentar proveniente do cacau, de coloração marrom, processado industrialmente de forma de pasta, pó ou barras sólidas, e aqui se adicionam açúcar e aromatizantes para a seguir destinar-se ao consumo. E a gente tem também a número 2 aí, barra, de diferentes pesos e tamanhos, tablete ou bombom feito com esse produto que podem ser acrescentados de outros ingredientes, com mais ou menos açúcar. Tá correto, né, essa definição, mas não é só isso, né? Quando a gente fala tecnicamente, a gente hoje tem uma resolução, né, do Brasil, que é a RDC número 264, que ela cita e ela explica o que é o chocolate. Então, é um regulamento técnico para chocolate e produtos de cacau, onde a gente tem 2 definições de chocolate. Então, para os chocolates escuros que a gente compra, a gente tem que ter no mínimo 25% de sólidos totais de cacau na composição. E para os brancos, no mínimo 20% dos sólidos de cacau. Para os escuros, a gente tem 3 sólidos de cacais possíveis, que são o líquor de cacau, o cacau em pó e a manteiga de cacau. E para os chocolates brancos, seria somente a manteiga de cacau. E aí, retornando aí à pergunta que eu fiz para vocês, né, da diferença entre o chocolate e o sabor chocolate. Então, basicamente, quando a gente compra um produto no mercado e a gente olha a denominação legal dele, que é o que explica o que é o produto, né, normalmente fica no painel frontal das embalagens, e está escrito lá, chocolate, ou sabor chocolate, basicamente cumprir com esses requisitos técnicos, né, citado por essa RDC.
Então, quando a gente tem um sabor chocolate, a gente não atinge esse mínimo de 25% de sólidos provenientes do cacau na composição do produto. No caso dos escuros, né? E do branco, 20%. E quando ele é sabor, ele não atinge, né? Então, agora, quando vocês forem comprar alguma coisa, vocês já vão saber, né? Então, quando é chocolate, mais de 25 ou 20% de sólidos na composição. E aí, já indo um pouco aí para a parte número 2, do cacau, para vocês entenderem um pouco o que é esses derivados de cacau, a gente vai ter que voltar lá na origem, né? Então, para a gente entender o que é o cacau, então a gente vai para a parte da origem do cacau. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês de onde que vem. Então, o cacau, ele é uma espécie mais conhecida com o gênero Theobroma, nativa da América Central e da zona norte da América do Sul. Ele é um alimento divino, que significa, né, o Theos, que é Deus, e o Broma, alimento. Lá no passado, os maias, astecas, eles usavam até o chocolate como um alimento e também era como moeda, né? Então, às vezes, usava-se como escambo, né, no passado. Alguns outros povos usavam como medicina, né? É um alimento extremamente nutritivo, né? Então, ele é um alimento, por isso que se chama de alimento divino. É uma árvore de pequeno porte, então coloquei aqui para vocês umas fotos, para vocês terem uma ideia de como é um pé de cacau. A safra principal, ela vem de junho a outubro, e tem uma safrinha que dá um pouco menos, mas ela ocorre de dezembro a março. Tem alguns frutos aqui na árvore, que eu achei bem legal essa foto, a gente não tem muita ideia, né, de como que, da onde vem, né, então achei bem interessante trazer para a gente também entender o que são esses derivados que eu comentei no início, né. O crescimento do cacau, ele acontece num denominado cinturão do cacau, que fica aqui nas regiões de 20 graus ao norte e ao sul da linha do Equador. Por que eles crescem aqui, né? Justamente pelas altas temperaturas e pela umidade mais constante durante todo esse tempo do ano, durante todo o ano, né? Essa temperatura e a alta umidade, elas são mais propícias ao crescimento do cacau. Então, por isso que ali é denominado cinturão. A gente tem algumas produções diferenciadas, né? Porque tem as diferenças aí, por mais que fique perto aí da linha do Equador, cada região tem a sua característica. E a gente tem um que denomina cacau fino, que são lugares bem específicos, né? Que tem o cacau, ele é aproximadamente 2% da produção, e o cacau, ele desenvolve sabores bem diferenciados. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma ideia do que é esse cacau fino. São notas tropicais, florais, de frutas oleaginosas, ou até mesmo de café ou tabaco. A gente tem 3 tipos de cacau, que são, na verdade, os principais que a gente chama, que é o primeiro crioulo. Ele é cultivado na Venezuela, no Equador e na América Central. Aqui no Brasil, a gente não produz esse tipo de cacau. Os frutos são grandes e sementes também. A cor do fruto, ela é branca a violeta pálida. O produto tem muita polpa, então ele é considerado de uma qualidade superior, e por isso que ele é denominado cacau fino. Ele é, como disse no slide anterior, 2% da produção do mercado mundial. Então, aqui tem uma foto para vocês terem uma ideia de como é o cacau crioulo. Indo para o forasteiro, ele é cultivado no oeste da África, na Ásia e na América do Sul. É considerado o verdadeiro cacau brasileiro. Então, aqui no Brasil, majoritariamente, é o cacau forasteiro que a gente tem como cultivo. Eles possuem sementes achatadas, de cor violeta intensa. A cor do fruto é verde a amarelo ouro. Ele é conhecido como tipo básico e é uma variedade comum, né? Então, a gente tem as variações conforme a gente tem as regiões, mas
via de regra, é o forasteiro que a gente produz aqui. Ele representa de 85% a 90% da produção mundial. Indo para o terceiro tipo principal aí, a gente tem o trinitário, que é o cacau cultivado principalmente na América Central, Indonésia e Camarões. Ele é obtido do cruzamento dos dois cacaus que eu falei anteriormente, o crioulo e o forasteiro. Então, são sementes de coloração branca e violáceas. O produto é de uma qualidade intermediária, justamente por ter esse cruzamento, né? E ele representa, em média, aí, 13% da produção mundial. Então, quando a gente fala dos 3 tipos, né, de cacau que a gente tem, é como toda planta, né? Difícil a gente falar assim, essa qualidade é melhor, né? Na verdade, cada variedade ela tem uma característica química e física, né? Que é sua, é única, e também as condições climáticas, né? Então, durante todo o crescimento, a qualidade do solo, a fermentação, a secagem, tudo isso vai afetar a qualidade do fruto, né? Então, o tipo e a origem do cacau são super importantes, mas a gente não pode julgar, né, e falar que uma é melhor que a outra, justamente porque tem outras variáveis que a gente também tem que entender antes da gente citar isso. E quando a gente também fala, né, uma coisa melhor, outra coisa pior, isso é muito particular, né? Cada um tem uma opinião e tá tudo bem, né? Só para explicar um pouquinho, que às vezes as pessoas citam dessa forma. Agora que a gente já entendeu e viu um pouco dos 3 tipos de cacau, do fruto, a gente vai para a parte do beneficiamento. Aqui eu não vou citar muito para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é um fluxograma desde lá da colheita, né? E todo o processo que acontece com o cacau, até a gente chegar no chocolate, né? Então, a gente começa lá no plantio, né? Todo o crescimento que demanda um tempo para você conseguir ter finalmente a colheita. Depois a gente tem a quebra dos frutos, o transporte, a fermentação, seguido de secagem e o armazenamento das amêndoas, que daí elas já deixam de ser as sementes ali, né? Que vem dentro do cacau. O beneficiamento do cacau, ela tem direta influência no chocolate. E por quê, né? Basicamente, a qualidade do cacau que a gente tem, ela é definida em 3 tópicos. Então, ele é resultado da interação da boa genética, o beneficiamento eficiente e a dedicação do produtor. Então, do fluxograma que estou aqui mostrando para vocês, obviamente, todas com a sua particularidade de importância, mas a gente destaca a fermentação. Ela é a primeira das 3 etapas fundamentais para o desenvolvimento do sabor do chocolate. É nela que é formado os precursores de aroma e sabor da amêndoa especial, né? No caso, da amêndoa do cacau. De forma geral, então, né, por que é tão importante a gente fazer essa fermentação correta? Então, é nela que a gente reduz a quantidade de água de semente, então, reduz a umidade, reduz a acidez e o amargor, mata o embrião e o germe do cacau, transforma a cor das amêndoas para marrom e inicia a formação aí do aroma e do sabor do chocolate que a gente conhece. Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem como é o resultado. Então, aqui já é uma amêndoa fermentada, para vocês entenderem como é que fica até a cor e da onde vem, porque, como eu mostrei lá no início para vocês, a semente ela é toda envolta de uma polpa, né? E a semente ela é um pouco mais clara. Então, todo o processo de fermentação ela fica dessa cor aí que vocês estão vendo na foto. Entendendo um pouco agora do beneficiamento das amêndoas, né? A gente vai para o processamento. Então, após acontecer toda a parte do beneficiamento, a gente tem o armazenamento das amêndoas,
Então, a gente pega e segue para limpeza, descascamento, torrefação, moagem, refino, e aí, finalmente, a gente tem o primeiro derivado do cacau, que é o líquor de cacau. Ou a massa de cacau, talvez para vocês seja um pouco mais comum, não sei se vocês têm o hábito de ler os rótulos, mas via de regra, a gente faz a declaração na lista de ingredientes como massa de cacau, porque o líquor de cacau é um pouco confuso para o consumidor, né? Então, a gente cita massa de cacau. Então, ela pode ser chamada dessas duas maneiras. Seguido do líquor, a gente tem a prensagem e a originação aí da manteiga de cacau. Com a torta do filtro que sobra, a gente ainda tem um novo processamento, que é o processo de alcalinização, e a gente tem o cacau em pó. Então, desde o início do beneficiamento até o processamento, aqui a gente tem finalmente os 3 derivados de cacau que vão fazer parte lá da nossa receita para gerar o chocolate. Nesse aqui, eu gostaria somente de destacar, né, a torrefação, que ela é o segundo das 3 etapas fundamentais para desenvolver o sabor do chocolate. Então, fazendo um pouco de uma analogia, um pouco mais do nosso dia a dia, né, não é tão comum a gente ver um cacau no mercado, né, então, por isso que trouxe as fotos, para vocês terem uma ideia de como por que a torra é importante, né? Basicamente, assim, quando a gente compra um amendoim no mercado verde e traz para nossa casa para a gente torrar, se a gente torra de menos, quando a gente come, ele tá com aquele gosto meio verde ainda, né? Quando a gente torra demais, ele amarga, ou ele fica até, não dá nem para comer muitas vezes, né? E tem sempre o ponto certo, né? Então, e logicamente isso é de cada um. Mas por que é importante? Justamente por isso, né? Então, aqui a parte da torra, ela desenvolve diretamente o sabor do chocolate, e por isso que é tão importante a gente ter um controle dessa etapa do processamento, porque depois dela sai o líquor, sai a manteiga e sai o cacau, tá? Então, destacando aí a parte da torrefação. Então, aqui um resumo, né, dos 3 derivados de cacau que a gente tem. Então, líquor, a manteiga e o cacau em pó. Trouxe aí umas fotos para vocês verem como né, porque é algo um pouco diferente, né, a manteiga de cacau, às vezes a gente não vê, não é muito comum, né, para a gente ver no mercado, não tem, né, então pus aí umas fotos para vocês terem uma ideia de como é. Agora que a gente entendeu um pouco, né, da principal matéria-prima do chocolate, né, que é o cacau, e os seus 3 derivados, a gente vai para o tópico de como é produzido o chocolate, então, né. Aí eu volto aí a pedir a ajuda da Daiane para a gente interagir um pouquinho. Vou fazer 2 perguntas para vocês. Com quanto tempo que você acha que demora para um chocolate ficar pronto? Mas aí vamos só considerar, né, a partir do início, assim, do processamento dentro de uma fábrica, onde a gente já está focado na produção do chocolate, e sem contar com a parte do beneficiamento ou processamento da amêndoa, tá? E também qual que é a fineza que a gente pode sentir na língua. Então, a fineza, o que seria isso, né? Quando a gente põe alguma coisa na boca, qual o tamanho da partícula mínima que a gente consegue começar a sentir? Então, um pouco complexo, mas vamos tentar chutar uns números aí para ver quem vai chegar mais perto. A Ana Ribeiro falou 1 semana. O Renan Jimenez, 10 dias. Lohana Ferreira, 3 dias. Samara, 2 dias. Matheus, 3 dias também. Estão chutando altos números. Olha, eu me surpreendi agora, porque quando entrei na fábrica de chocolate, eu achei que fosse bem mais curto o tempo do processo, né? Então, eu falei para vocês, como comecei a minha carreira em sorvete, é bem mais rápido o tempo que demora até você finalizar o processo do sorvete. Mas vamos lá, então. A fineza, alguém respondeu aí, Daiane? Alguém chutou um número? Não? Então, tá bom, vamos seguir. Tá bom, depois eu explico um pouquinho melhor até a pergunta.
Aqui a gente tem ó, o fluxograma, né, do chocolate, como que ele é produzido. Então, a gente inicia com a mistura, vai para o refino, depois disso a conchagem, o estoque e a moldagem. Dessas 5 etapas que eu resumi, né, para explicar um pouco para vocês do fluxograma de processo do chocolate, a gente tem 3 etapas principais, que é o refino, a conchagem e a temperagem. Então, indo para a parte número 1, aí que basicamente a partir de agora, né, a gente entra um pouco mais no meu mundo Arcor. A Arcor, ela produz chocolate, né, então toda essa parte que eu mostrei para vocês, né, da parte do beneficiamento, processamento das amêndoas, a gente não acompanha, né, a gente só recebe as matérias-primas, então açúcar, o líquor, a manteiga, as outras gorduras, o cacau, e a partir disso a gente faz o chocolate. Então, a partir de agora, eu estou um pouco mais no meu mundo, né? Então, a gente inicia com uma mistura. A gente usa um equipamento denominado misturador. As matérias-primas, né, usadas para a produção do chocolate. Então, o açúcar, o leite em pó, o líquor, a manteiga, eles são todos jogados dentro do misturador e com o objetivo de homogeneizar. Basicamente, né, é como a gente fazer um bolo na nossa casa. A gente põe lá açúcar, põe ovo, põe farinha, põe açúcar e mexe. Então, você homogeneiza a massa, né? Então, basicamente, é isso aqui que o misturador faz. Eu não vou entrar muito nessa parte, assim, de detalhes de equipamento, tá? Porque acho que o meu objetivo aqui é mais passar uma ideia, né, para vocês de como que a gente faz, e até pensando que vocês são químicos, acho que esse mundo aí é um pouco à parte, mas também depois vocês vão ter meu contato, se vocês tiverem alguma dúvida muito específica, qualquer coisa eu tento ajudá-los, tá? Aqui a mistura, ela é como a carga, a mistura e a descarga, então todo esse tempo de processo, ele dura 20 minutos, então começa mais ou menos, tá? É uma base de tempo que eu vou dar aqui para vocês. Obviamente que tudo depende da quantidade de massa que vocês estão fazendo, né? Ou que a gente está fazendo. Pode ser mais ou menos, é só uma ideia, tá? Então, aqui a gente põe aí 20 minutos. Comecem a somar os tempos. Depois de misturado, a gente segue para a etapa de refino. Então, a gente tem um equipamento que se chama refinador de rolos ou esferas, e o objetivo básico aqui é reduzir o tamanho das partículas, especialmente do açúcar, né? Então, eu coloquei aí uma figura onde a gente vê, vamos imaginar assim, né, uma partícula grande aqui de açúcar, e após refinado, ela está bem menor, né? Então, ela é quebrada em pequenos pedaços. Umedecer o açúcar, então a gente coloca as partículas em contato com a gordura do cacau e do leite, torna a massa ainda mais homogênea e a gente transfere um pouco de sabor, né? Então o açúcar ele é envolvido aí um pouco com moléculas de cacau, da parte da gordura, e ele é aromatizado. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia, né? Então, isso aqui é uma amostragem de como é feito um refino. Esse aqui é um refinador de rolos. A massa entra aqui, onde tem essa setinha. São rolos que rodam em sentidos contrários. Então, o 2, ele está rodando para o lado de cá e o 3 para o lado de lá, vamos dizer assim. E com esses giros ou contrários, né, a massa, a partir do momento que ela entra nessa seta, ela vai subindo e termina aqui onde tem esse número 5, né, onde tem uma faca que já direciona para a etapa seguinte do processo. Aqui coloquei para vocês terem uma ideia, né, de tamanho aí das partículas, que ela entra com 44 microns e termina com 13. São números para vocês terem uma ideia, tá? De como acontece isso dentro de uma fábrica. Esse tempo de processo aí, de novo, né, tudo depende da quantidade de massa que a gente está fazendo, mas é por volta aí de
30 a 50 minutos que a gente consegue fazer o refino da massa. Depois a gente vai para a etapa de conchagem, e ela é a terceira das 3 principais etapas para desenvolver o sabor do chocolate. Então, o equipamento que é denominado concha, ela tem o objetivo, né, de homogeneização da massa. Aqui a gente tem a mistura dos ingredientes, mas a gente tem um maior controle de tempo, temperatura, de agitação, da porcentagem de gordura que tem na massa, modificação do sabor e da textura com a remoção dos voláteis e pelas reações químicas. A mudança da massa, então ela entra como se fosse um pó, né, e durante todo esse tempo ela se transforma num líquido por meio da desaglomeração das moléculas, e também ocorre o cobrimento, né, das partículas com a gordura, e aqui a gente tem também a liberação da gordura, especialmente do leite e do líquor. A conchagem, ela tem um tempo, assim, enorme de duração, que é de 10 a 12 horas, enorme mais ou menos, né, porque vocês acharam que era 10 dias, 2 dias de tempo para o chocolate ficar pronto, mas, assim, é um tempo considerável, de 10 a 12 horas, né, e ela é o tempo que o chocolate mais fica, né, desde o início até ele ficar pronto, até o processo que mais demora para o chocolate terminar. E ela tem 3 fases que a gente chama, né? Então, primeiro, ela requer um mínimo de tempo para esses processos ocorrerem, né? E aí agora eu vou citar um pouquinho quais são eles, né? Então, a gente divide a fase da conchagem em 3 fases, que a primeira é a seca, onde acontece a quebra das estruturas, a cobertura das partículas e a remoção dos voláteis. Essa é a fase que mais o chocolate fica, né, na parte da concha, que a gente considera. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado de não colocar muita gordura ou pouca gordura, porque tudo isso vai afetar toda essa fase, né, de remoção de voláteis, da umidade. Se você põe muita, você vai prejudicar muita gordura, ou se você põe pouca também, o chocolate ele vai sofrer as consequências no final, né, o produto final. Depois que termina essa fase, a gente vai para a úmida, que é onde ocorre o desenvolvimento do aroma característico e aromatização da gordura, aromatização do açúcar, e depois para a liquefação, que é a adição do final, da gordura final da receita, né, e a adição dos emulsificantes. Todo esse processo, ele ocorre por volta aí de 60, 70 graus. Não é tão claro, tá, gente? Durante a etapa da conchagem, você vê, estou na fase seca, estou na fase úmida, ou na liquefação, né? Então, isso basicamente, a gente controla pelo tempo, né? E visualmente falando. Então, eu trouxe uma foto que eu achei bem legal, de uma apresentação que eu vi, que foi até na Semalim, que a pessoa apresentou essa foto, para vocês terem uma ideia das transformações que ocorrem, né? Então, essa parte aqui seria o início de uma conchagem, onde a gente tem a fase seca, né? Nessa parte de baixo, a gente já tem a parte úmida, que também é chamada de plástica. E aí você vê aqui a diferença que dá, né, na textura mesmo do chocolate. E depois de todas essas reações, né, que eu comentei com você, dos voláteis, na umidade, né, sair das reações de Maillard também acontecer, a gente tem daí já a textura do chocolate, que é o que a gente conhece, que seria mais essa última foto aqui. Então, ela vai acontecendo de consequência, assim, uma atrás da outra. A gente não tem, agora 3 horas agora virou, né, para úmida, por exemplo. Não, a gente visualmente, né, e tudo também depende da composição da sua fórmula. Eu trouxe uma fotinho que eu achei bem interessante, né, que seria bem didática, como antes, né, a gente tem o açúcar aqui, quando a gente fala, né, que o açúcar, ele é aromatizado, então, basicamente, a gente tem a parte do cacau aqui, né,
e o açúcar sozinho, e depois a conchagem ele já está mais envolvido aí, né, pelos aromas. Então, eu achei bem legal essa foto, então eu coloquei aqui na apresentação para mostrar para vocês. Bom, vocês não perderam a conta não, né? Então, é de 10 a 12 horas, mais ou menos, a conchagem. Aqui, depois de terminada a conchagem, a gente vai, finalmente, o chocolate está pronto, né? E a gente manda o chocolate para a estocagem, né? Dentro de uma planta de chocolate, a gente armazena o chocolate em tanques, né? Então, o produto ali, ele já está pronto. E a gente, esse tempo, né? Na verdade, ele demora de acordo com o que a gente precisa, né? Então, via de regra, os tanques têm, sei lá, 30 toneladas, e onde fica lá armazenado, e a partir do momento que a gente vai já para moldagem, né? Então, a gente puxa o chocolate para moldar ou para cobrir, né? Dependendo aí do que você vai fazer com o seu chocolate, na linha, então, do tanque, né? Então, aqui, o objetivo da moldagem, basicamente, é a gente pôr ele em moldes, né? Onde ele é resfriado e deformado, e também o tempo vai de acordo aí com o processo, né? E aí, voltando um pouco, né, para a pergunta que eu fiz para vocês, né, o tempo que demora e a fineza, né, e por que eu perguntei essa fineza, que é um pouco estranho, né, o tempo seria mais ou menos de 14 a 16 horas, então a gente, dentro de uma fábrica, né, que produziu chocolate, a gente vai demorar todo esse tempo até o chocolate ficar pronto, então de 14 a 16 horas, vocês chutaram bastante, até achei que fosse menos tempo que vocês iam chutar. E quando eu falo da fineza, né, a gente consegue sentir a partir de 30 microns, né, então, quando a gente come, às vezes, um chocolate que ele tá airado, tipo arenoso, assim, é porque o refino não foi bem feito, né, lembra que eu falei para vocês que o refino, onde tem aqueles rolos, né, ele é fundamental para a gente ter uma massa lisa, vamos dizer assim, né? Para a gente não sentir o impacto quando a gente está provando o produto. Aí, voltando, né? Aí a gente tem na tela as 5 etapas do fluxograma de processo, e eu citei que que eram 3 principais etapas, né? E a terceira é a temperagem. A gente não enxerga a temperagem aí, né? Então, a gente vai agora para o tópico 4, então acho que eu estou bem de tempo, estou tentando falar devagar para não estourar muito, né? Espero que vocês estejam acompanhando. A gente vai agora para o tópico 4, que é a temperagem, né? E por que a temperagem ela é tão importante? Então, inicialmente, vamos entender o que é temperagem. Ela ocorre antes da moldagem e do recobrimento, né? Então, basicamente, vai de acordo com o que você vai produzir, mas ela está diretamente ligada ali à moldagem do produto. Então, essa operação visa realizar uma cristalização controlada da manteiga de cacau. Então, voltando para o nosso derivado do cacau, a fase gordurosa do chocolate, ela é formada quase que na sua totalidade por manteiga de cacau. A manteiga é uma gordura, né? Então ela é sólida em temperatura ambiente. Trouxe aí uma molécula para vocês químicos, que acho que adoram essas coisas, né? Ela é uma mistura de triglicerídeos, então são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. E 95% da composição da manteiga é formada por 3 ácidos graxos, então, que é o ácido oleico, o esteárico e o palmítico. O ácido oleico, ele está quase que 80% da posição central, né? Então, a configuração dele, basicamente, ele está na posição central. Então, é o POP, que no caso é palmítico, oleico e palmítico, POS ou SOS, né? Então, esses aí são os principais tipos de triglicerídeos que compõem a manteiga. E isso dá uma propriedade polimórfica à manteiga de cacau. O que é esse polimorfismo, né?
Então, o polimorfismo é essa capacidade de assumir diversos tipos de formas, né? Então, na manteiga, os glicerídeos que formam são capazes de fazer esse ajuste, né? Eles se autoajustam, vamos dizer assim, de diferentes maneiras. E aí, voltando lá para o conceito, que é temperagem? É uma operação que visa realizar uma cristalização controlada. Então, para a gente ter uma cristalização controlada, a gente vai visar o quê? A forma mais estável da manteiga de cacau, que é basicamente a molécula formada de uma forma mais estável, né? São basicamente 6 tipos de conformação que a manteiga ela forma, e os cristais mais estáveis são o beta e o S-beta. E aí, por que o processo, né, do chocolate ele está ligado, sim, diretamente à cristalização e a esse comportamento da fase gordurosa da manteiga? Porque essa conformação que a manteiga ela tem, né, ela é muito especial até por conta disso, porque ela dá uma textura específica, ela dá uma característica de brilho, né, a composição em si especial para o produto. E quando a gente não tem essa temperagem controlada, a gente prejudica o chocolate. Então, eu coloquei aqui uma curva de temperagem para vocês terem uma ideia de como é feito isso na indústria, tá? Fugindo um pouco, assim, né, de equipamento, que vou falar até um pouquinho no próximo slide, mas, assim, quando a gente tem 45 graus, a gente tem todos os cristais da gordura fundida. Para a gente conseguir focar no cristal beta ou S-beta, né, a gente tem que estar por volta de 32 graus. Então, isso a gente, na indústria, né, acontece via uma temperadeira, que é o equipamento que a gente usa, mas a gente consegue fazer isso também na bancada, em casa. A gente remove o calor, né, então seria essa curva aqui, ó, que está descendo aqui no gráfico. Quando a gente chega por volta da temperatura que eu citei, que é 32, 30 graus, a gente tem os cristais formados na sua maioria por essa beta ou S-beta. Quando a gente chega nessa temperatura, a gente tem que fazer um resfriamento rápido do produto para que a gente consiga ter o controle da formação dos cristais, né? Então, dentro de uma indústria, basicamente a gente tempera a massa, dosa, e ela já entra na geladeira para a gente retirar o calor e os cristais se manterem, né, formados da maneira que a gente quer. E para que serve, né, a boa temperagem? Ela dá um melhor brilho e um bom snap no produto. Então, se você tem uma barra de chocolate, na hora que você quebra, ele faz um barulho bem, um estalo, né? É porque ele teve uma boa temperagem. A textura e a fusão são agradáveis. Eu tenho uma maior estabilidade ao fat bloom, e aí já eu explico para vocês o que é isso. E ele dá uma boa conservação durante o armazenamento. Aqui eu trouxe para vocês, né, 2 maneiras bem simples de como a gente tempera o chocolate. A primeira é em bancada. Isso aqui, não sei se alguém aí de vocês já teve essa experiência, né, quando a gente faz um chocolate em casa e a gente a gente compra aquelas barras, né, que tem aqueles passo a passo atrás da embalagem. Normalmente é essa maneira que eles explicam, né? Tem algumas diferenças, mas basicamente você vai esquentar dentro de um micro-ondas ou um banho-maria, né, a 45 graus, o chocolate, jogar numa pedra de mármore, na pia mesmo, o produto, você vai movimentar com espátulas, e é importante que vocês tenham um termômetro para vocês marcarem a temperatura que ela vai começar a cair. E quando ele chegar nessa faixa de temperatura, de mais ou menos 32 graus, é a hora que você tem que te retirar da bancada, fazer o que você quer com o seu chocolate rapidamente, né? Colocar numa forminha ou moldar, seja o que for, e pôr na geladeira, né? E dentro de uma indústria, né? Eu trouxe uma foto aí, que é a temperadeira, que também está totalmente ligada a essa parte de temperatura, né? Que ele vai sofrer antes de ser dosado no molde ou ser banhado, né? Enfim, seja qual for a função.
E aí, indo um pouco para os defeitos que eu citei, né? Quem nunca comprou um chocolate, um produto branco, quando você abre o produto, na verdade, ele está todo esbranquiçado e com uma textura esfarelenta, assim, né? Via de regra, isso acontece muito aqueles produtos menorzinhos que ficam na porta da padaria, quando a gente está pagando um pão, alguma coisa, e a gente vê um produto assim, vou comprar um chocolate, e a gente pega aquele produto, quando a gente abre, ele está prejudicado, né? E aí, o que é isso, né? Ele, na verdade, ele não tá mofado, tá? As pessoas acham que normalmente é mofo, mas não é. E ele tá esfarelento, né, também. Então, basicamente, isso é causado pela mudança das temperaturas, tanto para mais quanto para menos, né? Isso porque a gente, às vezes, na porta da padaria, fica na altas e baixas temperaturas, e isso acaba com toda a parte que a gente fez, aquele processo controlado para ter uma boa textura do produto, né? Então, essa mudança de temperatura do produto, ele acaba solidificando com uma temperatura que a gente não tem controle. E as moléculas de gordura, elas são solidificadas de formas totalmente descontroladas, né? Então, essa gordura, ela se desprende, né? E vai para a superfície. O sabor, ele permanece no produto, mas a aparência, a textura, eles ficam prejudicados. Neste caso, a gente tem como recuperar, né? A gente joga, faz uma temperagem novamente e, beleza, a gente tem o nosso produto de novo, né? Um outro defeito que está associado, ele não é causado pela temperagem, mas que eu achei legal trazer aqui, e coloquei uma foto para vocês terem uma ideia da diferença do defeito, é o sugar bloom, que a gente chama, né? Esse defeito, ele está associado à umidade quando o chocolate entra em contato com a água, né? O chocolate, ele se dissolve, e quando ele seca, os cristais de gordura ficam na superfície do chocolate. Esse defeito, ele não tem recuperação. Então, quando a gente tem, por exemplo, abrir um produto, passou a mão, assim, tem uns cristalzinhos de açúcar, ele é o sugar bloom. O fat bloom, se você põe a mão, por exemplo, no chocolate, levanta e ele sumiu, porque é o fat, porque a gordura, ela, normalmente, né, a gordura, ela derrete na temperatura corporal, e se ela sumir é porque é o fat bloom. Então, quando vocês comprarem o produtinho impulso lá de vocês vão lembrar de mim. E aí vocês vão ver se o produto está ou não com o defeito. Aí, finalmente, acho que eu estou bem aí no tempo para não estourar muito, indo aí para o tópico, já o tópico 5, falando um pouco da química do chocolate, né? Fui pesquisar um pouco sobre as moléculas que fazem parte da composição do chocolate. Achei vários números, tá? Eu trouxe aqui um número padrão aí no chocolate possui 300 substâncias químicas que atuam no nosso organismo. Eu já achei esse número, eu já achei 500, eu já achei 200. Então, assim, basicamente, são muitas substâncias, né, que vão atuar e que o chocolate, ele compõe. Então, trouxe aí 4 moléculas, desculpa, para vocês entenderem um pouquinho, né, o que é o chocolate, por que ele é tão amado, talvez, por nós, né. Ele tem a feniletinamina, que é um hormônio conhecido como hormônio da paixão. Ele é responsável por provocar sensações de bem-estar. Ele ajuda a liberar dopamina e traz também uma sensação de felicidade no nosso organismo. Tem a teobromina, que tem uma ação diurética e vasodilatadora. Também acredita-se que ele ajude na sensação de bem-estar, então, quando a gente come o chocolate, né, aquele conforto que a gente tem, né, só que essa teobromina é uma substância tóxica aos animais, né, isso é muito coisa de vó, assim, né, minha avó sempre falava que não podia dar doce para cachorro. Talvez aqui a gente entenda um pouquinho, né, então essa substância é tóxica, e os animais não devem comer chocolate, no caso. Tem o ácido oxálico, que é uma substância pouco solúvel em água,
por isso é acumulado no interior do organismo, sendo um dos principais e responsáveis pela formação de cálculo renal nos seres humanos. Ele também prejudica a absorção de cálcio, de mineral, que é um mineral muito importante para a saúde dos nossos ossos, e a nossa tão amiga aí, cafeína, ela é até parecida com a teobromina, a gente sabe, né, quem nunca aí tomou um monte de café para estudar para uma prova, então ela tem um efeito estimulante no nosso organismo, e ela ajuda, né, a melhorar a nossa atenção e a nossa concentração. E com isso a gente chega aí ao final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer, acho que fui bem assim em relação ao tempo, fiquei aqui me controlando. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho aí do meu conhecimento para vocês, enriquecido a semana acadêmica. Espero que tenha sido didática, tentei ser o mais calma assim para explicar para vocês, e se não é o meu não estou acostumada, né, a apresentar, fazer esse tipo de apresentação, então gostaria de agradecer toda a atenção de vocês, e tá aí meu contato, tanto pessoal quanto profissional. Caso vocês tenham alguma dúvida, né, queiram perguntar alguma curiosidade, fiquem à vontade aí para me contatar. É isso, pessoal. Nós que agradecemos, Luísa, por ter aceitado o nosso convite. A palestra foi maravilhosa, muito enriquecedor saber um pouquinho sobre esse mundo do chocolate, né? E a gente tem algumas perguntas do chat, a gente pode começar? Pode começar. Tá. A Aline Borsato perguntou: o chocolate produzido com cacau da safra principal fica com um gosto muito diferente com relação aos da safrinha? Vai que tem alguma época que o chocolate que compramos fica melhor. Na verdade, não. A gente da indústria, a gente não sabe, né, quando que nem eu falei para vocês lá no início, né, quando eles fazem um beneficiamento, eles armazenam as amêndoas já secas, né, e a indústria que produz o líquor, a manteiga ou o cacau, eles vão puxando, né, conforme a necessidade deles e fazendo todo o processamento da amêndoa, né, então com certeza tem uma diferença, mas o consumidor, ele acaba não percebendo a formulação do chocolate, né, vai açúcar, vai leite, vai soro, vai outras coisas, acaba minimizando essa variação, né, então a gente não consegue perceber. Entendi, obrigada. Não no produto final, né? Uhum. Bom, a Elisama perguntou: tenho alguns cacaus aqui em casa. Tecnicamente, seria possível fazer chocolate minimamente parecido com o industrial em gosto e aparência? Olha, a gente tem até uma via aí que o pessoal está falando bastante, que é a via Bean-to-Bean, né? Que as pessoas têm produzido chocolate em casa. Não é algo que eu falo para vocês, dá para fazer, porque, por exemplo, refino, conchagem, exigem equipamentos específicos, né? E o cacau, se você tem o fruto, né? Não sei se era também isso que você comentou, mas se você tem o fruto, você vai ter que fazer toda aquela parte de fermentação, retirar, né, a amêndoa, fermentar, secar, até para a palestra aqui para vocês, né? Pesquisei bastante, tem bastante cartilhas que o pessoal ensina a fazer isso, mas não é algo muito simples, né, em casa. Eu, particularmente, não sei se eu me arriscaria. Sim. A Maria Zanella perguntou: por que o movimento do refino é para cima? Porque a massa, ela entra embaixo e ela vai subindo, basicamente por conta, assim, vamos dizer, da planta industrial, né? Tem alguns outros tipos de refino, mas o movimento do rolo, ele leva a massa para cima, porque depois ele cai para uma esteira e segue para outro processo, né? Mas aí é conformação industrial, vamos dizer assim, né? Sim. Bom, o Renan Jimenez perguntou: o que diferencia um bom chocolate de um ruim? Tá. Aí vamos lá, né, de novo. Que eu comentei, né, o que é bom para mim, às vezes não é bom para você, né, mas de forma geral, né, o pessoal tem vindo aí muito nessa parte do clean label, né,
e a indústria, né, até para tornar um pouco mais viável, né, o acesso, vamos dizer assim, então baratear as fórmulas, né, baratear o produto final para o consumidor, tem alguns artifícios, né? Quando a gente pega um chocolate e lê na embalagem, né, primeiro, assim, quanto menos ingredientes, vamos dizer assim, melhor, mas aí cai um pouco, né, naquilo que eu falei, o que é o melhor, né? Mas o melhor talvez seja o que não tenha, por exemplo, uma gordura vegetal, porque hoje a gente tem gorduras vegetais que entram como substituição da manteiga, né? Então, se o chocolate ele só tem manteiga e não tem, por exemplo, a gordura, ele é considerado um chocolate um pouco melhor, né? E hoje a gente tem muito difundida essa linha de amargos, né? Então a indústria ela está indo bem por esse caminho. Quando a gente analisa rótulos e compara, que daí acho que a gente tem um pouco dessa visão, a gente vê essas diferenças, né? Tente buscar, por exemplo, um produto que tenha nas primeiras, na lista de ingredientes, como posição, o licor de cacau ou a manteiga de cacau, porque isso significa que ele tem mais quantidade e talvez você consiga saborear de uma forma diferente. Sim, muito obrigada. O Pedro Guarda perguntou: o que são ou qual é a diferença dos chocolates em formato de bolinha ou guarda-chuva chamados hidrogenados? Basicamente é a composição da fórmula. Quando a gente tem muita gordura e aquela gordura que a gente fica mascando, né, o chocolate assim, isso está atrelado à temperatura de derretimento da gordura, né? Então, que nem eu falei para vocês, a manteiga, ela derrete em temperatura ambiente. Então, quanto mais manteiga tem o chocolate, você vai pôr na boca, ele já vai derreter. Então, a sensação, você fica aquela coisa mastigando assim um tempão na boca, não vai existir, né? Quando você tem uma aplicação de uma gordura diferenciada, que tenha outras temperaturas de derretimento, né? Você vai acabar acontecendo isso. Até ele atingir a temperatura de derretimento, é aquela sensação, né? Aquele chocolate hidrogenado, ou aquela sensação de não estar derretendo que a gente tem. Quando a gente tem, por exemplo, um bombom, um recheio, ele tem, né, por exemplo, um recheio mais molinho. Tem uma gordura específica para a gente aplicar, para a gente fazer isso, né? Então, vai muito assim do que você quer, né? A indústria hoje em dia tem muitos artifícios e nos possibilita, né, muitas formas, assim, muitos caminhos da gente fazer um produto final. Sim. A Bruna Menezes disse: parabéns pela apresentação. Em qual parte do processo a diferenciação do chocolate para a produção de chocolate ao leite, branco ou amargo? Basicamente na mistura, porque se você vai fazer um chocolate branco, você não vai pôr o cacau e nem colocar o líquor de cacau, né? Voltando lá para a primeira parte, né? Então, quando a gente tem aquelas duas denominações, né? Que é o chocolate escuro e o chocolate branco, como vocês viram, são 3 derivados de cacau que a gente tem. 2 são escuros, então o branco somente vai a manteiga, você não vai colocar o líquor e nem o cacau, né? Para a gente fazer um chocolate amargo, né? Hoje em dia, né, o Brasil, e aí até bem interessante sua pergunta, que até já falando um pouquinho mais, o Brasil ele não tem uma resolução que fale o chocolate amargo ou o chocolate semi-amargo, o que exatamente é isso, né? Então, as indústrias, elas hoje têm um chocolate ao leite, né, característico de cada uma, e para você denominar, né, amargo ou semi-amargo, é a indústria que vai meio que fazer uma comparação com a sua receita do ao leite. Então, o amargo, por exemplo, você vai deixar de colocar leite e vai colocar menos açúcar e vai colocar mais líquor, mais cacau, né, na massa. Por isso que ele vai dar a nota do amargo. Sim. O Eduardo Crespi Souza Rocha perguntou: é verdade que a previsão daqui a alguns anos é que a produção de cacau não atenda à demanda mundial?
É verdade. Tem um movimento bem forte no mercado aí com relação a isso. A demanda hoje está muito mais, assim, está crescendo, né? Então, as indústrias que são produtoras, né, de cacau, líquor ou manteiga, elas já sinalizam esse ponto. E aí, por diversos motivos, né? Não é muito minha área, mas o que a gente escuta falar, né? Essa parte climática que hoje em dia o pessoal tem falado muito, essas variações que a gente está tendo, o consumo maior. Então, tem N motivos aí que a migração, né? As pessoas hoje estão, às vezes, deixando de fazer porque de produzir o cacau para tentar um outro segmento de negócio, né? Então, tem N motivos aí associados, mas isso é verdade, essa informação. Sim, ai, que triste. A gente, amantes de chocolate, ficam tristes. Não, mas a gente não vai deixar de produzir, né? Talvez fique um pouco mais caro. Bom, a Maria Zanella perguntou: você sabe dizer por que o chocolate encareceu nos últimos anos e as barras diminuíram de tamanho? O movimento do mercado, né? Tudo encareceu, né, pessoal? Sim. Veio o preço da gasolina, que, meu Deus do céu. Mas é o movimento do mercado, né? A barra diminuiu, agora a gente tem no mercado barras tamanho família, que são as barras um pouco maiores que a gente viu ano passado, né? Que era o nosso hábito do passado. Não tem um motivo específico, é um movimento do mercado. Talvez o desembolso para nós consumidores é menor e aí acaba sendo mais acessível, né? Então, eu não sei exatamente o motivo. Sim. A Michele Fernanda da Silva perguntou: o que eles fazem com as sobras? Elas são reaproveitadas? Sobras do quê? Eu acredito que na Será? produção do chocolate, talvez na O moldagem. chocolate é algo bem fácil, né? Tudo, obviamente, tem seu destino, mas, assim, o chocolate é simples porque você derreteu, ele tá novo, né? Então, a indústria, ela consegue ter todo esse controle, né? A gente, industrialmente falando, consegue ter toda uma organização nesse sentido para não ter essa sobra. Alô? Eu acho que a Daiane travou. Tá bom, achei que fosse eu. Tem a pergunta aqui da Gabriele Santos. Qual a diferença entre chocolates não nacionais, tipo o belga, suíça, etc? Lá quando eu expliquei para vocês da parte do cinturão do cacau, do crescimento, até mesmo dos tipos de cacau, né? A gente tem essas diferenças, né? Então começa tudo por lá e também cada resolução de cada país tem vamos dizer assim, uma legislação, né? Que cita o que é chocolate. Então, tem países da Europa, se eu não me engano, que para você denominar chocolate, ele requer 32% de derivados de cacau. Né? Tem um movimento aqui no Brasil que está indo aí para o sentido de 27%. Então, ainda eles estão ainda em conversa, não tem nada aprovado, mas os 25%, por exemplo, que hoje o Brasil exige para a gente denominar chocolate, quando a gente pensa em qualquer outro país, tem essas diferenças da legislação. Então, tem países que é 32, tem países que são outros valores. Então, primeira tem a parte da qualidade, né? Talvez da matéria-prima que chega, tem a parte da quantidade que você adiciona na formulação e também tem a parte do maquinário, né? Então, a tecnologia aplicada para você produzir um produto também está totalmente ligada à qualidade do seu produto final. Então, quando você compra no mercado, tudo isso, que nem eu citei para vocês, né? São 3 principais etapas que você tem para você desenvolver o sabor, né? Então, tudo isso vai estar ligado à formulação que está ligada à qualidade do produto final.
Entendi. Muito obrigada, Luiz. Desculpa, gente, eu caí por alguns segundos. Obrigada. Eu já fiquei preocupada que era eu. Não. Deixa eu perguntar, eu posso sair dessa tela aqui? Eu não sei se eu consigo enxergar vocês, mas... Pode sim, entrar para o StreamYard? Isso, vamos tentar aqui. Pronto. Agora, pelo menos, eu vejo a tela de vocês. Sim. Bom, deixa eu ver. A Débora Moras perguntou, existem chocolates 70% meio amargo e outras porcentagens? Como é feita essa diferenciação? É 70% meio amargo e outras porcentagens. Isso é uma pergunta bem legal, porque acho que é mais ligado a nós consumidores, né? E aí, até aproveitando, não achem que, assim, né? Eu entrei na Arcor faz 2 anos, né? Então, aprendi muito desde que eu tô lá. Sou engenheira de alimentos, mas as tecnologias são diversas, né? Então, a gente acaba não se especializando. E o consumidor final talvez não entenda, né, o que é isso. Então, quando a gente fala, exemplo, 70%, quer dizer que ele tem 70% de derivados de cacau na sua formulação. E os outros 30%, eles são, entre aspas, vamos dizer, o resto, né? Que aí pode ser manteiga, pode ser gordura vegetal, são os emulsificantes, um pouco de açúcar que vai. Então, quando a gente tem, sei lá, 50% de derivados de cacau, né? E todas as porcentagens diversas aí que a gente vê no mercado. Quando a gente... e até uma curiosidade, aproveitando o gancho, quando vocês veem ali o líquor de cacau, né, naqueles pedaços que é a forma que a gente recebe e que a gente trabalha na indústria, se você pega aquilo lá, parece um chocolate que a gente está habituado, né? Mas ele é 100% cacau, né? Ali não tem nada de açúcar. Então, quando eu já passei por essa situação de falar assim, olha, né? Eu, novinha, recém-formada, me deram um negócio daquele para comer. E achei que ia ser delicioso, né? É extremamente amargo. Então, assim, quanto mais perto do 100%, hoje em dia a gente já tem aí no mercado, né? 80, 85, 90, então você já tem bem fácil aí para fácil acesso. Quando a gente come esses produtos, são muito amargos, porque ele tem pouquíssimo açúcar, né? Os derivados do cacau que a gente tem não são o chocolate que a gente conhece, porque o chocolate ao leite, ele tem muito açúcar, né? Então, para ele ficar docinho e gostoso. Sim. Bom, o Rafael Vale perguntou, existe alguma molécula ou grupo de moléculas específicas que tem o sabor característico de chocolate? É um grupo de moléculas, né? Então, desde o início, lá do fruto, né? Desde a parte da plantação, da qualidade do solo, de todo o clima, né? Que começa a diferenciar. Trazendo um pouco para o dia a dia, né? Que talvez seja um pouco mais simples da gente entender. Uma laranja, por exemplo, né? Ela tem vários tipos, certo? Laranja lima, laranja pera, laranja bahia. Então, esses tipos são as diferenças do cacau, né? Às vezes a gente compra em determinados momentos, ela tá mais ou menos doce. Tudo isso vai da maturação da fruta, o tempo que você colheu. Então, assim, é a mesma coisa, né? O cacau. Basicamente, é o grupo de moléculas, né? A torrefação, a fermentação, tudo isso vai influenciar no sabor final do chocolate. E a conchagem, né? Que aí é já dentro da indústria. O Edu P. perguntou, em qual etapa a textura final do chocolate é determinada e como? Se será em pó, em calda líquida ou em barra? A textura, ela é determinada na conchagem. A última etapa, que é a liquefação, é onde a gente põe os emulsificantes. Então, ali você vai pôr os emulsificantes para ele ficar mais ou menos viscoso, né? Então, a gente fala reologia, mas trazendo um pouco mais para um termo mais simples, né? A viscosidade do chocolate. Então, ela vai ficar mais fluida ou menos fluida. Então, antes da gente tirar o chocolate da concha e colocar ela no tanque, onde a gente determina a viscosidade.
E a textura, daí, quando a gente fala da textura, a gente fala que seria na dosagem, né? Então, que nem eu expliquei para vocês, os cristais de manteiga, eles estão totalmente ligados à característica da textura. Se não tem uma temperagem correta, né, a gente não tem uma textura adequada. E, e também a parte da formulação, né? Então, quando a gente tem mais ou menos algum ingrediente específico, ele vai estar mais ou menos mole, né? Então, tem várias etapas que vão determinar a textura aí do produto. Sim. A Ana Ribeiro perguntou, a produção de cacau gera muito resíduo? Olha, eu nunca vi uma produção de cacau, né, da parte aí dos frutos, mas eu acredito que sim, porque a gente usa ali do cacau a amêndoa, né? Então pensa na casca, pensa na polpa, aquilo a gente não usa. Mas a indústria, ela é mágica, né? Eu não tenho a informação assim de o que eles fazem com os resíduos que são gerados, mas eu acredito que eles com certeza tenham destinos para não descartar isso, né? Porque hoje em dia a gente consegue aproveitar tudo, assim. Sim. Tecnologia fantástica. Verdade. Bom, eu acredito que acabou as dúvidas no chat, mas eu tenho uma dúvida. Pode falar. Na parte da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, como que funciona essa questão de lançar no mercado? Tem alguém que vai experimentar ou vocês vão fazer um estudo de degustação ou algo do tipo? Como que funciona? Tudo começa por uma ideia, né? Então, a gente tem a entrada do projeto e a gente desenvolve o projeto totalmente ligado à ideia que vem, via de regra, de marketing, tá? Mas nada impede de, às vezes, vir de alguma outra área, né? Vamos dizer assim. Tem projetos e projetos. Tem projetos que, sim, a gente faz degustações, né? Até mesmo com o público final. Então, tudo é muito atrelado à particularidade de cada projeto. E como a gente desenvolve, né? A gente vai para a bancada, faz o desenvolvimento de um produto e a gente tem toda uma aprovação, né? Vamos dizer assim, dentro da indústria hierárquica, né? Então, o nosso cliente que fez a solicitação, ele vai degustar o produto e ver se aquilo está de acordo com a expectativa dele ou não, né? Uhum. Tem projetos que são muito estratégicos, né? Então, a gente precisa fazer todo esse trabalho de degustação e tem projetos que não têm necessidade. Por exemplo, né, antes aí da pandemia, quando eu trabalhava ainda na Nestlé, a gente tinha um projeto lá e eu tive a oportunidade de ir acompanhar uma degustação com o consumidor final. Então, existem hoje agências, né, vamos dizer assim, empresas que são especializadas nisso e fazem estudos para ver, neste caso, se o consumidor ia ou não perceber a diferença. Né? Era um projeto extremamente estratégico, o consumidor final não podia perceber a diferença que dentro da indústria a gente estava fazendo, e a gente chegou nesse nível de aprovação. Então, a partir do momento que tecnicamente e pelo cliente, no caso o marketing, foi validado, a gente levou a amostras, né, quantidade de produtos para essa agência. A agência foi bem legal que a gente estava em São Paulo, né, numa daquelas avenidas bem, bem conhecidas. Então, a agência abordava N pessoas, perguntando se faixa de idade, se era consumidor ou não do produto. Tinha várias perguntas para você cair naquele público-alvo da pesquisa, entrar dentro de uma sala que estava toda preparada e fazer a degustação. Então, isso sim ocorre. Não é comum, tá? Vai muito da estratégia de cada produto, mas pode acontecer. Entendi, que legal. Bem legal.
que encerramos, então, as nossas perguntas, Luísa. Eu te agradeço novamente por ter aceitado nosso convite e por ter dado essa palestra tão enriquecedora. Eu que agradeço. Eu espero que eu tenha conseguido aí transmitir um pouco do meu conhecimento. Não se apavorem, eu acho que a maioria de vocês aí é estudantes, né? Eu tentei, assim, tentei trazer conhecimento, não sendo extremamente técnica, porque já tive na cadeira de vocês, né? E acho que a gente tem muita curiosidade quando a gente é estudante, e quando a gente começa a entrar muito molécula, técnica, isso acho que vocês veem já no dia a dia de vocês na aula, e acho que a curiosidade que a gente desperta, né, quando a gente traz alguns conteúdos, tipo, que fico super contente de poder esclarecer o que é a porcentagem do rótulo, né, acho que tomara que vocês aí, agora que peguem um produto, entendam um pouco melhor e saiam da palestra um pouco mais amantes do chocolate, assim como eu sou, que é uma tecnologia incrível e cheia aí de detalhes para a gente conseguir chegar até a gôndola do mercado. Sim, pode ter certeza disso. Bom, em nome de toda a comissão, eu agradeço então os nossos patrocinadores. Lembrando que o valor excedente recebido de patrocínio, ele vai ser destinado para a área da saúde. Muito bom. Bom, eu desejo um bom dia a todos e eu encerro a palestra por agora. A gente já tem o nosso próximo conteúdo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada a vocês, pessoal. Ótimo sábado, bom restinho aí de palestras.